sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e nós vamos agora começar mais uma aula do 7º ano. Bom, gente, a aula de redação de hoje será sobre infográfico. Nós já conversamos sobre ele nas nossas aulas online, certo? Mas eu decidi trazer para vocês de uma forma mais bem explicada, mais aprofundada, tanto os conceitos quanto a estrutura, inclusive a forma de vocês observarem e, quem sabe, utilizar para estudo, para efeito de resumo. Então, as páginas que nós usaremos são as páginas 36 e 37. Nós veremos o infográfico, que é um gênero textual, o conceito e a estrutura dele, bem como ele deve ser composto para repassar as informações de forma correta e bem dinâmica para o leitor. Bom, o infográfico ou a infografia, certo? Que é o que se escreve, como se faz. A infografia é o recurso gráfico que se utiliza de elementos visuais para explicar algum assunto ao leitor. Esses elementos visuais podem ser tipográficos, gráficos, mapas, ilustrações ou fotos. Sua função básica é enriquecer o texto, permitindo que o leitor visualize o assunto em pauta. Já em sua função secundária é embelezar a pauta, tornando-a mais atrativa. Então, o que eu preciso que vocês, de cara, relembrem sobre o infográfico ou entendam sobre o infográfico. O infográfico, ele é uma composição de várias formas. Palavras coloridas, palavras escritas de forma normal, com fontes diferentes, com pinturas, desenhos, com imagens, números, porcentagem, gráficos. Então, pode aparecer de tudo um pouco em um infográfico. E tudo isso é usado justamente para passar ao leitor uma informação mais dinâmica, mais atrativa, porque quando você mistura imagem, palavras, quando você mistura tudo, aquilo deixa de ser um texto extremamente formal e muitas das vezes, para algumas pessoas, cansativo, porque você vai lendo informações, mas o infográfico ele já traz isso para ti de uma forma completamente diferente. Ele mistura todas essas sensações, ele mistura a questão da visão, certo? Principalmente para atrair, para prender, e fica muito mais simples de você absorver aquilo que o texto quer passar como informação. Ok, então a infografia, eu trouxe para vocês um esqueminha aqui bem simples da mistura. Percebam que as três esferas, nós temos três esferas. A esfera da informação, num rosa mais forte, a esfera do design, num rosa médio, e a esfera da ilustração, num rosa bem mais claro. Essas três esferas, elas se unem, e quando elas se unem, nós temos a infografia. Percebam que eu puxei para vocês, né? Eu direcionei justamente para a parte em que todas elas se misturam, certo? Eu não tenho apenas design, eu não tenho apenas informação e eu não tenho apenas ilustração. Eu tenho um pouco de tudo, ok? Bom, eu conversei com vocês também durante a nossa aula online que o tipo de linguagem de um texto, de um infográfico, é a linguagem mista. O que seria linguagem mista? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Eu tenho uma mistura, eu tenho uma junção de todos esses elementos da linguagem verbal, que são as palavras, com os elementos da linguagem não verbal, que são várias, né? As imagens, as formas, os gráficos, em tudo aquilo que foge da palavra, ok? No quadro, nós temos uma informação. A infografia é a arte de tornar claro aquilo que é
complexo, foi o que eu acabei de falar para vocês. Em um texto que apareceriam vários dados estatísticos, porcentagens, esse texto ele seria possivelmente enfadonho para uma leitura de uma pessoa leiga, mas o infográfico ele muda essa forma de visualização, né? Então a infografia é a arte de tornar claro, de te apresentar de formas diferentes aquilo que é complexo. Até porque nós estamos falando de informações e que essas informações, elas são informações sérias e seguras, tá, gente? O infográfico, ele mexe com a nossa visão, ele mexe com a nossa percepção visual. Por trazer vários elementos diferentes, ele prende a nossa visão e, dessa forma, ajuda na compreensão do assunto tratado. Eu trouxe para vocês uma ilustração que diz que o ser humano é um ser visual, a gente se atrai, a gente é atraído pelo que nós vemos, certo? E o texto e o infográfico, ele tem esse poder de atração por ser colorido e por misturar várias informações junto com vários tipos de textos não verbais. Embora a maior parte do conhecimento humano esteja registrada de maneira verbal, pela fala, pela palavra, grande parte da nossa memória e da maneira como compreendemos o mundo são visuais. Isso é muito importante para que a gente entenda a eficácia do infográfico. Vocês sabem que eu trabalho muito desde o ano passado, para os que estavam comigo, com os mapas mentais ou conceituais. Esses mapas, certo? Se você colocar porcentagem, se você acrescentar imagens, ele ganha a conotação de infográfico, tá bom? Então, são formas diferentes de você apresentar um texto que seria em prosa, mas agora com cores, com formas e elementos diferenciados. Ok, a gente vai começar com o primeiro exemplo. Nós temos aqui a representatividade de várias cores. Nós temos o amarelo, o flamingo, o rosa, o fúcsia, o azul claro, que é o ciano. Nós temos o verde claro e o cinza, creio que seja o cinza. Então, cada cor está falando de um sentimento, né? Otimismo, amigável, excitação, criativo, confiança, pacífico e equilíbrio. Então, o amarelo é a clareza e calor. O flamingo é a alegria e confiança. O rosa é a juventude e coragem. Criativo, que no caso é o lilás, é o imaginativo e a sabedoria. O oceano é o seguro e a força. E o verde, o crescimento e a saúde. E o cinza é o neutro, é o calmo. Aí diz o seguinte: e se as cores continuadas pelas logomarcas formassem um arco-íris? É um questionamento e nós vamos já entendê-lo. Aqui nós temos um guia emocional das cores, é o nosso primeiro exemplo. Prestem bem atenção, todas as cores que nós falamos anteriormente e as marcas que as representam, né, que carregam essas cores, no caso. Então, o exemplo 1 diz o seguinte: qual é o questionamento, ou quais são os questionamentos mais importantes para nós retirarmos ao interpretar o infográfico, tá bom? Primeiro, que informações devem ser transmitidas ou estão sendo transmitidas? Qual o principal objetivo? E o que é importante? Ok? Então, vamos analisar essa imagem e o que nós vamos retirar daí. Que informações devem ser transmitidas? As informações são que as cores despertam emoções e estão entrelaçadas a valores. Marcas exploram as cores para aproveitar seu conteúdo emocional. Preste atenção na interpretação em relação a esse tipo de organização. Aí, qual o objetivo? As marcas coletadas devem ilustrar, exemplificar as cores apresentadas para tornar mais claras a aplicação das cores na construção identitária, que é a identidade da marca. 3. Importante.
O infográfico não deve dispensar a apresentação de marcas que contêm várias cores em sua composição. Não podem ficar de fora as marcas coloridas. Por isso que nós temos aqui do lado de fora dessa nossa organização, isso aqui é um tipo de infográfico, tá? Do lado de fora dessa nossa organização, nós temos algumas marcas que são coloridas, que não tem o predomínio de uma cor apenas. No exemplo 2, nós temos as cores novamente. Em 60 segundos, nós temos a representação dos minutos. E no quadro diz o seguinte: 1 minuto é igual a 60 segundos. Lembra o nome do programa norte-americano de telejornalismo, que é apresentado em 60 minutos e traz várias informações. Ok. No exemplo 2, quais são as informações que devem ser transmitidas? Diz o seguinte: em apenas 1 minuto, muita coisa acontece na web. É enorme a quantidade de conteúdo gerado e ou compartilhado nas várias plataformas existentes. 2. Qual é o principal objetivo? Demonstrar a grandiosidade do universo em rede, apresentando o volume de informações que trafega em apenas 1 minuto. Importante: o infográfico deve apresentar referências a todas as plataformas digitais minimamente relevantes. Para que a gente compreenda melhor, nós temos aqui essa organização, certo? As partes que foram retiradas para que fosse apresentada as principais plataformas, o que se pode fazer em 1 hora, utilizando as mais variadas plataformas digitais, sites, entre outras coisas. Diz no box: zelo pela apresentação gráfica de cada categoria, trabalhando os ícones, logos das plataformas. Prestem atenção, não precisa, para identificar essas logos, muitas das vezes não precisa você ter a palavra, apenas a logo. Então, quando você vê a bolinha verde do telefone, do WhatsApp, não precisa escrever o WhatsApp, você sabe que está sendo referido ao WhatsApp, mesmo sem ter a palavra ali. E esse é o uso principal para a construção de um infográfico, as referências, fazer com que o cérebro ele busque essas referências, certo? Agora sim, o infográfico pronto. Percebam todas as características que nós conversamos no slide 6, certo? Ele apresenta as principais logos, certo? Eles apresentam a quantidade de coisas que podem ser feitas em 1 hora. De 1 em 1 hora, o que acontece nessas plataformas de 1 em 1 hora. Percebam que o infográfico ele traz muitas informações para vocês para serem interpretadas, certo? Então, é possível que nós percebamos na organização dele como um todo o uso das imagens, das logos, das formas, de algumas representações dentro de tudo aquilo que pode ser feito em 1 hora na rede, na web, na internet. Bom, no exemplo 3, nós trazemos a proposta de um jogo da vida em agência de trabalho mesmo. Preste atenção. 1. Que informações devem ser transmitidas? O processo de trabalho de uma agência. A relação entre os vários profissionais dentro de um fluxo de atendimento, do início ao fim. Qual o principal objetivo? Demonstrar graficamente a vida em agências. Importante, o infográfico deve levar a assinatura do Instituto Europeu de Design, Rede Internacional de Alta Formação em Design, Moda, Comunicação Visual e Gestão de Disciplinas Criativas, porque eles estão falando da questão do design em si, tá? E se criássemos um jogo da vida em agência? O fluxo de trabalho, a relação entre os profissionais e departamentos poderiam ser reduzidos como casas de um tabuleiro. Olha, prestem atenção. Foi feito um jogo da vida. O jogo da vida é uma referência a um jogo que realmente tem esse nome. Então, ele representa toda a organização de uma agência, desde o início até o fim, certo? Tanto em questão aos cargos, ao que deve ser feito. As informações elas não estão bem claras. Eu usei mais para ilustrar a vocês
como podem aparecer de formas muito diferentes os infográficos, certo? Inclusive, vocês podem criar ou escolher criar de formas muito diferentes, inclusive na mão mesmo. Desde que recorte as imagens, retire, desenhe as logos, entenderam? Então, prestem atenção que no jogo da vida em agência, ele tem texto, ele tem números, ele tem a representatividade de bonequinhos, que é em relação às pessoas que trabalham na agência, e sempre o anunciante precisa aparecer. Quem fez essa pesquisa ou quem produziu, no caso o infográfico, está publicado onde, tem que ter essas informações no infográfico ou logo abaixo dele, ok? Faça as atividades presentes na página 36 e 37. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, fiquem à vontade. E para que vocês compreendam como é bom trabalhar com infográfico ou quanto pode modificar a forma de vocês estudarem, eu trouxe para vocês uma colocação de Richter, 2013, que fala sobre outros benefícios para os alunos que trabalham com infográficos. E diz o seguinte: quando você trabalha com infográfico, você tem um aumento no letramento com a informação. Letramento é interpretação, tá, gente? Você não apenas ler, mas você conseguir fazer um link com um contexto. Capacidade maior para interpretar, avaliar, usar e criar a mídia visual. Maior capacidade para processar e interpretar informações. Aumento do letramento tecnológico, claro, porque você vai, no caso, aprender a mexer com as variações no computador, caso seja feito no computador. Incremento do letramento visual e aumento da capacidade para usar a tecnologia de forma criativa, produtiva e efetiva. Nesse caso, é a criação dos infográficos digitais, tá, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido. O letramento, ele é muito importante na interpretação de um infográfico, porque você precisa, sim, ter um conhecimento de mundo, uma interpretação. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E as demais dúvidas, entre em contato conosco.